Costumávamos compartilhar histórias assustadoras ao redor da fogueira. O último que ouvi pode ter arruinado minha vida. Eu gostaria de poder ir direto ao assunto, mas sinto que deveria, no mínimo, tentar incluir algum tipo de contexto. Caso contrário, qual é o sentido? Tentarei o meu melhor para ser breve. Durante meus anos de faculdade, nosso grupo principal de amigos tornou uma tradição anual acampar por alguns dias seguidos. Não é muito original, eu sei, mas era basicamente uma desculpa para ficar longe de todo mundo e de tudo. Não éramos entusiastas da natureza nem nada do tipo, mas era algo que não nos importávamos de fazer em grupo. A lista nem sempre foi a mesma todos os anos. Ex-namorados iam e vinham, exames ou assuntos pessoais impediam alguns de nós de participar e às vezes, discussões triviais também resultavam em alguns rostos não comparecendo. E no entanto, de alguma forma, alguns de nós sempre conseguimos sobreviver. Brenda, Michael e Liliane, que estão juntos desde que me lembro, Dennis, Margot e eu. Definitivamente ficou mais difícil agendar as coisas depois que todos nos formamos, mas fizemos funcionar. A única coisa que conseguiu atrapalhar nossa sequência anual de acampamentos foi a pandemia de alguns anos atrás e depois disso, ficou mais fácil para as pessoas inventarem desculpas para não poderem ir. Ainda conversávamos semi-regularmente e saíamos de vez em quando, mas era só isso. Mas este ano foi diferente. Ou as estrelas se alinharam, ou talvez todos nós tenhamos chegado a um ponto em nossas vidas adultas em que estávamos começando a sentir uma nostalgia séria por tempos mais simples que não remontam tanto ao passado. Embora haja dias em que definitivamente parece que sim. Então nós 6 marcamos as datas em nossos calendários e fizemos isso acontecer. 2 dias, 2 noites. Parecia bastante simples, exatamente como costumava ser. Nunca planejamos realmente nenhuma atividade especial, a menos que houvesse alguns pontos de interesse específicos perto da área que valessem a pena conferir ou algo assim. Mas uma coisa que sempre fazíamos era contar histórias assustadoras ao redor da fogueira na primeira noite, às vezes também durante a segunda noite. Se alguns de nós estávamos nos sentindo particularmente inspirados, independentemente de o álcool ter desempenhado um papel nisso ou não, vou deixar isso para a sua imaginação. Para ser sincero, acho que nenhum de nós conseguiu realmente assustar alguém com nossas histórias. Alguns de nós, inclusive eu, nos esforçávamos muito, mas na maioria das vezes, o que achávamos assustador acabava sendo apenas uma mistura irregular de elementos engraçados, ilógicos e exagerados, mal misturados. Levem arrepios, mas ótimo para rir, o que não foi tão ruim assim. Este ano foi diferente, e como você deve ter adivinhado pelo título deste post, estou digitando tudo isso devido ao que aconteceu naquela primeira noite. Mas antes de começar, há mais uma coisa que preciso mencionar. No que diz respeito a mim, Brenda, Michael, Liliane e Margot, essa viagem tinha sido planeada com apenas 6 pessoas em mente. Mas quando Dennis finalmente chegou ao nosso ponto de encontro, atrasado como sempre, ficamos todos surpreendidos pelo facto de ele ter trazido consigo uma pessoa extra. Alguém que nunca mencionou de passagem a ninguém, e que, pelo que parece, aparentemente estávamos acompanhando toda a nossa reunião na floresta. Chamava-se Liz. Agora, se isso tivesse acontecido durante nossos anos de faculdade, posso imaginar como isso poderia ter sido muito mais estranho. Ter uma pessoa aleatória se intrometendo em nosso grupo e potencialmente arruinando a dinâmica sólida e pré-estabelecida entre nós. Mas não somos mais crianças e, mais importante, simplesmente não estamos tão atualizados quanto costumávamos estar quando se trata da vida pessoal um do outro. Não que isso seja desculpa para não deixar o resto de nós saber disso. A propósito, estou trazendo alguém que você nunca conheceu antes, por favor, seja legal. Mas acho que o resto do grupo superou isso rapidamente porque eles raramente têm a oportunidade de conhecer novas pessoas. E já que estamos falando de Dennis, acho que a gangue instintivamente tomou a decisão de tentar fazer Liz se sentir o mais bem-vinda e incluída possível. Talvez eu tivesse sentido mesmo, se não fosse por uma coisa. Eu tinha falado com Dennis ao telefone na noite anterior, sobre a viagem e algumas outras coisas inúteis que nem vale a pena mencionar. E ele não só nunca deu a entender que essa Liz ou qualquer outra pessoa viria, mas também parecia perfeitamente normal. Mas o Dennis que conhecemos naquele dia me pareceu um pouco cauteloso e perturbado. Talvez ele estivesse envergonhado com toda essa aprovação, a um ponto em que mal conseguia olhar para mim ou para qualquer outra pessoa nos olhos, talvez sua namorada. Se era isso que ela era, o tivesse forçado a convidá-la contra sua vontade ou algo assim. Algo nisso me pareceu estranho, mas guardei para mim, imaginando que seria do interesse de todos, especialmente de Dennis. Evitar fazer perguntas desconfortáveis e provocar drama desnecessário, que é a única coisa que sempre tentamos deixar de fora dessas viagens. Conversamos um pouco. Fizemos uma rápida verificação de inventário para ter certeza de que não estávamos perdendo nenhum item essencial e depois caminhamos a pé por cerca de algumas horas antes de chegar a um local decente o suficiente onde montamos nossas barracas, pouco antes do anoitecer. Eis o que aconteceu a seguir. Depois de acender uma fogueira decente e servir algumas bebidas, imaginamos que havia chegado a hora de sentar e mais uma vez nos revezarmos compartilhando algumas histórias assustadoras, como costumávamos fazer. Não acho que todos ficaram particularmente entusiasmados com a ideia, talvez tenham sentido que já tinham superado isso. Ainda assim, é possível perceber que todos se esforçaram, em graus variados, para dar humor a uma das poucas tradições que nosso grupo conseguiu manter vivas depois de todos esses anos. Mesmo que as histórias se revelassem horríveis, talvez elas ainda pudessem funcionar como uma espécie de quebra-gelo para ajudar Liz a se aclimatar melhor ao grupo. Margot, que estava sentada à minha esquerda, foi a primeira. Ela contou um incidente um tanto perturbador que aconteceu com uma amiga dela, que foi vítima de um perseguidor por alguns meses depois que suas interações iniciais por meio de aplicativos de namoro fracassaram. A última notícia que ela teve foi que uma prisão havia sido feita, mas como história, isso não trouxe nada de novo à tona. Apenas um cara sendo um canalha. O de sempre. Depois veio a vez de Brenda, que estava sentada à esquerda de Margot. Ela praticamente ofereceu uma recapitulação de um filme que ela pensamento era obscuro o suficiente para que o resto de nós não percebesse, algo que levou Michael, o entusiasta hardcore de terror do grupo, a interrogá-la levemente quando ela terminasse. Lembrei-me de uma época em que chamá-la para sair de forma semelhante a faria arrumar suas coisas na hora e ir embora. E por um segundo fiquei preocupado que a vacina inofensiva de Michael pudesse ter sido suficiente para estragar o clima, se não o fim de semana inteiro. Para minha surpresa, Brenda riu, levantou seu copo de gin tônico no ar e disse: "Tudo bem, você me pegou antes de beber", fingindo que isso era um verdadeiro castigo por seu engano. "Por que você não vai em seguida então? Vamos ver o que você tem, nerd", ela disse brincando. Michael, que estava sentado à minha direita, sorriu enquanto se endireitava e arregaçava as mangas, pois era o tipo de pessoa que nunca desperdiçava uma oportunidade de aterrorizar seus amigos, especialmente quando ele tinha toda a atenção deles e o consentimento deles. Para fazê-lo, antes que pudesse prosseguir com qualquer história demente que tivesse inventado apenas para a ocasião, Dennis entrou na conversa. "Na verdade, você se importaria se ela fosse primeiro?", ele perguntou, sem olhar para Michael ou fazer sinal para alguém em particular, embora naturalmente tenhamos inferido que ele se referia a Liz. Ela tem algo que precisa compartilhar com todos. Michael fez uma careta antes de responder rapidamente ok, claro, mas mesmo
mesmo que eu pudesse dizer que ele estava um pouco chateado por ter os holofotes arrancados dele. A maneira como Dennis formulou seu pedido definitivamente chamou a atenção de Michael e de todos os outros. Antes de continuar e apenas para ajudá-lo a visualizar o cenário, era assim que estávamos todos sentados um em relação ao outro, no sentido horário e começando de cima. Você tinha Liz que estava sentada bem em frente a mim, Dennis à sua esquerda, depois Liliane, Michael, eu, Margot e finalmente Brenda. Vamos ouvir essa história então, disse Michael, quase em um tom desafiador, o que levou Liliane a puxar sua camisa e dar-lhe uma olhada. Liz balançou a cabeça assim que ouviu suas palavras, seus olhos fixos na fogueira crepitante entre mim e ela. Não é uma história. É um sonho que tive. Ou melhor, pesadelo, eu acho. Espero que esteja tudo bem. Michael olhou para mim e revirou os olhos, chateado por ela poder usar o sonho desculpa para inventar tantos detalhes horríveis quanto quisesse, só para apimentar sua própria história. Sentindo sua reação, Liliane deu-lhe uma cotovelada gentil como um lembrete para não ser um idiota. Todos os outros lhe deram o sinal verde num piscar de olhos, mas dava para perceber que o clima havia mudado um pouco, sem dúvida em resposta ao comportamento sério de Liz, bem como a perspectiva de que ela poderia estar prestes a descarregar algumas coisas muito pessoais em um grupo de estranhos, em vez de compartilhar uma história simples, boba e assustadora. Ela respirou fundo e começou. Há um grito, mas é um grito diferente de qualquer outro que já ouvi na minha vida. Eu sei lá no fundo que vem de alguém, de algum lugar próximo, mas há algo realmente estranho e absolutamente assustador nisso. Ela cruzou os braços e os apertou para se confortar, com os olhos ainda grudados no fogo, como se estivesse procurando as palavras certas dentro das chamas para ajudá-la a ilustrar seu pesadelo. Nunca ouvi nada parecido na vida real, nem em filmes, jogos ou algo assim. Não é realmente pedir ajuda, é apenas um grito visceral de puro horror e dor. E a razão pela qual isso me aterroriza profundamente é porque minha mente não consegue nem começar a imaginar o que poderia estar causando essa quantidade indescritível de agonia. E o som. Ela levantou as mãos e as colocou no rosto, cobrindo brevemente a maioria de suas feições, exceto os olhos. É então tão alto que faz meus ossos tremerem. E isso não para, simplesmente continua, e eu fico congelado no lugar, sem saber o que fazer. Eu sei que essa pessoa precisa de ajuda, mas não consigo encontrar coragem para ir procurá-la, porque tenho medo do que vou encontrar. Medo de ver uma cena tão horrível que meu próprio cérebro não consiga racionalizar. Estou com tanto medo e tão enjoado, mais do que nunca em toda a minha vida, de descobrir o que está causando esse grito. Mas quanto mais isso acontece, ela começou a balançar a cabeça, bem levemente. Quanto mais isso acontece, mais começo a me perguntar como pode possivelmente ainda vou. Eu sei que é um sonho, mas há algo nele que parece real, e não faz sentido para mim que essa pessoa ainda não tenha morrido, ou pelo menos desmaiado ou destruído suas cordas vocais por causa de um choro tão prolongado e doloroso causado por qualquer coisa que esteja sendo feita a ela. E acho que é aí que me ocorre. Ela fez uma pausa por alguns segundos com os lábios tremendo. Talvez não seja uma pessoa. Talvez algo esteja tentando me atrair, imitando sons exagerados de alguém necessitado. Ou talvez seja realmente uma pessoa cuja dor impossível está sendo infligida nas mãos de alguém ou de alguma coisa. Ela respirou fundo e lentamente soltou um grande suspiro, e por um momento pareceu que ela estava realmente ficando com os olhos marejados. Eu sei que ela disse que isso era um sonho, mas não achei que alguém presente estivesse realmente acreditando na história dela. Embora fosse difícil ignorar seu comprometimento com a parte e o quão palpáveis suas emoções pareciam. Ela continuou. Então decido ir procurar a origem do grito. Não consigo explicar direito, mas é como se um flip tivesse sido trocado no meu cérebro. É apenas algo que sei que tenho que fazer, algo que devo fazer. Talvez eu finalmente tenha caído em seu feitiço e esteja sendo levado à minha morte. Ou talvez algo em mim tenha decidido que no mínimo, eu deveria verificar se alguém precisava da minha ajuda. Ou talvez a curiosidade mórbida simplesmente tenha vencido. Talvez uma combinação dessas opções pareça mais provável, já que não sou uma pessoa tão boa assim. O canto da boca dela se contorceu levemente em um sorriso irônico, mas acho que ninguém mais percebeu, pois ela rapidamente seguiu em frente. Então começo a caminhar pela floresta. É noite e mal consigo ver nada, a ponto de pensar comigo mesmo que não vou conseguir chegar a lugar nenhum. É um pensamento reconfortante, por mais que eu odeie admitir, porque significaria que eu não teria que enfrentar o que quer que esteja lá fora sozinho. E então percebo que realmente não preciso ver, não quando aquele maldito grito parece estar me puxando em sua direção, ficando cada vez mais alto sempre que dou mais um passo em sua direção. A próxima coisa que percebi foi que cheguei a uma clareira e havia uma pequena cabana preta na minha frente. A porta está escancarada, ou melhor, quebrada nas dobradiças, como se o que quer que esteja lá dentro estivesse me esperando todo esse tempo. E mesmo que esteja muito escuro lá fora, posso dizer que nenhuma janela tem vidros. Não sei se eles foram destruídos antes da minha chegada ou se nunca chegaram lá, mas não gosto disso. Por quê? Liliane perguntou em um tom baixo e baixo, um claro indicador de que ela estava genuinamente aterrorizada com o que estava ouvindo, como se a maneira como ela estava se agarrando a Michael não fosse uma revelação suficiente. Liz não pareceu incomodada com o que foi, surpreendentemente, a primeira interjeição que alguém fez desde que ela começou a contar seu pesadelo. Na verdade, ela estava tão despreocupada e surpresa que seu olhar vago nem sequer encontrou de Liliane, nem por um breve segundo apenas para reconhecê-la, porque a porta está escancarada e as janelas não estão fechadas. O que quer que esteja acontecendo lá dentro, quem quer que seja o responsável quer que eu saiba que eles têm todo o poder, todo o controle, e que não há como escapar do que parece ser, à primeira vista, apenas uma cabana desprotegida sem ninguém dentro. Sei que posso estar caindo em uma armadilha. Sei que não poderei sair a partir do momento em que entrar e sei que posso estar a momentos de ver ou sentir dor e sofrimento em um nível que não deveria ser possível. Mas cheguei até aqui, e a outra coisa é que o grito se tornou tão impossível e insuportavelmente alto quanto mais me aproximei da cabana, que só quero que pare. Não importa o que aconteça. Mesmo que isso signifique que eu tenha que entrar e tomar o lugar dele. Uma parte de mim é totalmente contra a ideia de prosseguir, mas meu corpo continua a se mover sozinho, porque ele também sabe que tudo isso tem que parar, e que não vai parar até que eu veja essa coisa até o fim, seja lá o que for. Então eu entro e algo acontece no momento em que meu pé cruza a soleira da entrada. Ela fez uma pausa.
pausa. Aquele som ímpio e penetrante simplesmente desaparece. Assim, ela estalou os dedos, como se algo simplesmente o apagasse da existência. Desapareceu sem deixar vestígios, sem deixar nenhum único eco. Eu deveria me sentir aliviado, mas o silêncio ensurdecedor que o substituiu pode ser honestamente ainda pior. É tão pesado e tão absoluto que pensei que minha própria audição também poderia ter sido prejudicada, seja pelo grito ou por qualquer coisa que o apagasse. É ruim de qualquer maneira, porque no fundo eu sei que o que quer que esteja dentro de casa sabe que estou aqui, e cancelar todos os outros sons é uma maneira doentia de estender o tapete vermelho só para mim. Eu sei que deveria simplesmente ir embora, e provavelmente poderia se quisesse. Quando me viro, a porta ainda está lá, aberta, deixando entrar uma brisa muito fraca. Eu até dou um passo em direção a isso e percebo que nenhuma força invisível está me mantendo no lugar. Eu poderia simplesmente ir e desaparecer noite adentro. Então por que você não faz isso? Margot perguntou. Liz deu de ombros. Talvez os gritos voltassem, embora eu não ache que voltariam. Então por quê? Margot insistiu, visivelmente chateada porque alguém que nem era sua amiga se colocaria em perigo em um cenário que nem era real para começar. Porque preciso saber o que me trouxe a este lugar e com que propósito. Preciso saber o que aconteceu aqui, não é mesmo? Ninguém respondeu. Examinei os rostos de todos da melhor maneira que pude. As meninas estavam evidentemente aterrorizadas. Enquanto Michael estava tão absorto e inclinado para frente que é um milagre ele ainda não ter caído de cara na fogueira. Dennis, por outro lado, mal parecia estar ali ou prestando atenção. O fato é que a maioria de nós já estava interessada na história dela naquele momento. Então é natural que quiséssemos levá-la até o fim. Caramba, eu teria sido o primeiro a rir muito se tudo isso estivesse levando a uma piada terrível. Ou se ela nos desse um continua. Antes de nos revelar que ela é uma roteirista que ainda está dando corpo à história. Se ao menos. Certo. Então você entrou, e Michael disse, ansioso para que Liz continuasse e completamente alheio ao quão perturbada sua própria namorada estava ao seu lado. Liz também não parecia se importar. Eu entro e sei no fundo que nada pode me preparar para o que quer que esteja me esperando lá dentro. Continuo caminhando até chegar à entrada da única sala que parece ter uma tênue fonte de luz vindo dela. Não há portas nesta casa, mas não me preocupo em espiar nenhum dos outros quartos pretos porque sei que não há nada lá. O quarto com luz é aquele onde sou esperado. Mantenho os olhos grudados no chão, querendo adiar o enfrentamento do inevitável pelo maior tempo possível. Não consigo distinguir nada além dos meus pés e do assoalho velho e molhado, mas consigo sentir no ar que há algo ali comigo, talvez fora do meu campo de visão, esperando que eu olhe para cima e finalmente reconheça. Ela fez uma pausa e ninguém ousou fazer barulho. E então olhei, e antes mesmo de poder começar a processar o que estava vendo, antes de poder soltar um grito ou reagir de qualquer forma, senti minha mente quebrar e desmoronar quase imediatamente por causa do que quer que eu visse e cheirasse naquela sala. Não consigo descrever a cena para você. Apenas meu sentimento primitivo de repulsa que apagou aquelas imagens impossivelmente abomináveis e indizíveis da própria estrutura do meu ser. Mas alguns vestígios permanecem. Ela baixou a cabeça, olhando para o colo. Se eu me esforçar muito, consigo ver a sala e sentir, em algum nível, que sei o que tem lá dentro e que sei o que aconteceu, mas não consigo colocar isso em palavras reais. A simples ideia de tentar fazer isso parece a coisa mais depravada que uma pessoa normal poderia pensar em fazer, e isso me deixa doente. Ela esfregou o rosto suavemente, mas não consegui dizer se ela estava realmente enxugando algumas lágrimas. Pensei que ela tinha acabado, mas ela continuou. Mas tem uma coisa que eu lembro, um detalhe que ainda consigo ver agora, claro como o dia. Todos se prepararam para o impacto do que deveria ser a revelação final, ou reviravolta, ou o que quer que seja. Liz prosseguiu, só que desta vez com um olhar que parecia estranhamente vago e totalmente perdido no horror que ela estava lembrando. Há um homem na sala. Posso ver seu rosto, e sua expressão abominável é tudo o que preciso saber. Ele é o responsável por quaisquer horrores que tenham ocorrido dentro da cabana. Foi ele quem causou todos aqueles gritos impossíveis. Foi ele quem me fez vir até aqui por algum motivo sinistro, e eu sei quem ele é. Eu o reconheço. Ela fez uma pausa novamente, tendo ficado um pouco mais agitada ao longo deste último trecho de sua história. Não sei se senti pena dela e queria que ela terminasse com isso por si mesma, ou se fiquei impaciente com a forma como ela parecia estar apenas nos superando. De qualquer forma, eu deixei escapar quem é. E ela imediatamente me lançou um olhar penetrante. Não tenho certeza se esta foi a primeira vez que ela realmente olhou para alguém diretamente desde o momento em que começou a nos contar sua história. Mas algo sobre a intensidade implacável em seu olhar inabalável e inesperado me deixou profundamente desconfortável. Uma pequena rajada de vento soprou, apagando o fogo moribundo de sua miséria. É você, disse ela com uma voz que tremia não de medo, mas com uma ira profunda e venenosa. Meu estômago caiu e senti todo o meu corpo de repente ficar coberto de suor frio. É você, ela repetiu, com um nível crescente de repulsa que somente eu, a pessoa que recebia acusações tão vis e imaginárias, poderia perceber. Um por um, todos os outros lentamente viraram a cabeça para mim. Por um momento, pensei genuinamente que certamente, um deles iria quebrar o caráter mais cedo ou mais tarde. E comecei a rir de como eles conseguiram me assustar e me pregando uma peça. Mas ninguém disse uma palavra, e eu não conseguia nem pensar em nada para dizer enquanto tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Nós apenas ficamos sentados ali em silêncio. Margot finalmente se levantou e disse que iria dormir, o que levou todos os outros, exceto Liz, a fazer o mesmo. Quando Brenda perguntou a Liz se ela estava bem, ela disse que sim, mas que ficaria parada por mais um tempo antes de entrar em sua própria barraca. Todos eles simplesmente deixaram nós dois lá sem se dirigir a mim diretamente ou comentar sobre o sonho de Liz e meu próprio envolvimento nele, de acordo com ela. Mesmo sem o fogo entre nós como fonte de luz, eu podia dizer que o olhar dela ainda estava fixo em mim. Quanto mais eu tentava entender essa situação, mais irritado eu ficava, mas tentava não deixar isso transparecer. Porque eles passariam por todo esse trabalho para me fazer sentir uma merda e até mesmo recrutariam a ajuda de alguém que nenhum de nós realmente conhece só para me fazer sentir ainda mais desconfortável. Eu entendo querer pregar uma peça, mas isso estava além de qualquer coisa que alguém do nosso grupo já pensou em pregar. Isso estava em um nível totalmente diferente, e eu não conseguia nem pensar no que poderia ter feito com alguém que pudesse começar a justificar essa configuração distorcida. Mas a pior parte é que ninguém se preocupou em me contar a piada, mesmo depois da piada, e ficou perfeitamente satisfeito em me deixar no escuro figurativa e literalmente, mesmo que isso significasse destruir completamente minha disposição pelo resto do fim de semana. Por que eles fariam isso comigo? E como cada pessoa do nosso grupo poderia concordar com isso e com uma cara tão séria? Fiquei com raiva sim, mas
também profundamente magoado pela insensibilidade e insensatez de tudo isso. Mas eu não disse uma única palavra. Se era isso que eles queriam, eu não lhes daria essa satisfação tão facilmente. Olhei brevemente para Liz, que ainda estava sentada na ponta dos bancos de madeira improvisados que montamos às pressas, olhando diretamente para mim. Ela não tinha mais nada a dizer, e eu também não, então me levantei e voltei para minha própria tenda sem dizer uma palavra. Pelo que sei, ela ficou sentada lá a noite toda. Não tenho certeza se realmente consegui dormir, porque quando acordei ainda estava tão furioso quanto na noite anterior. Eram quase 10 da manhã quando verifiquei meu telefone. Não tínhamos combinado um horário definido para acordar nem nada, geralmente apenas nos permitíamos dormir o tempo que quiséssemos. Depois, preparávamos o café da manhã, ou almoço, dependendo da hora do dia, e fazíamos a refeição antes de continuar com nossa rotina flexível. Eu não conseguia ouvir nenhum tipo de barulho lá fora, o que me fez pensar que provavelmente fui a primeira pessoa a acordar. Achei que poderia muito bem fazer uma caminhada matinal na tentativa de limpar meus pensamentos, sabendo que provavelmente não ajudaria muito. Talvez quando eu voltasse eles finalmente tivessem confessado toda a aprovação, e embora uma parte de mim, sem dúvida, ainda se ressentisse de todos eles por isso. Pelo menos eu não teria que passar o resto do dia chateado com isso. Quando abri o zíper da minha barraca para sair, meu coração quase parou com a cena que me ocorreu, e pelo segundo dia consecutivo, fiquei sem palavras. Não só todos os outros já estavam de pé, como todos estavam ali, com seus equipamentos e bolsas totalmente embalados e prontos para partir. Não sei o que mais me incomodou, o fato de que todos eles de alguma forma se levantaram, se vestiram e arrumaram suas coisas sem que eu percebesse. Ou que estavam todos parados ali, me encarando silenciosamente e meio visivelmente irritados, como se todos estivessem esperando há muito tempo que eu fizesse o mesmo. Com exceção de Liz, que estava mais longe da minha barraca, todos os outros estavam voltados para mim. Sim? Perguntei, com a cabeça enfiada para fora da barraca. Estamos indo para algum lugar, disse Michael. Sim? Acrescentei, frustrado, mas também esperando obter uma resposta semelhante de qualquer um deles. Sim, Liliane respondeu. Estamos apenas esperando por você. Legal, eu disse. Você pode esperar. Fechei o zíper da minha barraca e tentei organizar meus pensamentos antes de começar a arrumar minhas coisas. Pelo que pude ouvir, eles não estavam conversando lá fora nem fazendo qualquer tipo de conversa fiada, mas tive a sensação de que estavam me cercando. Como se quisessem garantir que eu não sairia furtivamente sem que eles percebessem. Talvez tenha sido só a minha imaginação, mas se eles estavam tão determinados a continuar com a farsa, eu também estaria. Levei alguns bons minutos para juntar todas as minhas coisas, mas também não me apressei. Ninguém se preocupou em perguntar se eu precisava ou queria ajuda, o que tornou tudo ainda mais estranho, pois eu era o único que fazia algum tipo de barulho, enquanto eles apenas esperavam em silêncio, sem fazer ou dizer nada. Mas acolhi com satisfação esse constrangimento e fiz o que pude para prolongá-lo, porque queria que eles se sentissem tão desconfortáveis quanto eu. Eles não pareciam afetados, mas dois podem jogar esse jogo, e eu não sou de desistir. Depois de amarrar minha mochila, dei um tapa na lateral das pernas para que soubessem que estava pronto para partir. Liz olhou brevemente na minha direção, sem realmente encontrar meus olhos desta vez, e então ela começou a andar. Um por um, os outros se afastaram de mim e começaram a seguir seus passos sem dizer uma palavra. Eles provavelmente estavam contando que eu perguntasse para onde estávamos indo ou algo assim, então não perguntei. Eu apenas acompanhei como a última pessoa do grupo, até o final. Eram cerca de 10h40 quando começamos a nos mover e ao meio-dia ainda estávamos caminhando. Sempre que eu parava para beber um pouco de água ou amarrava meus cadarços, eles também paravam aparentemente em uníssono, independentemente da distância entre mim e o resto deles. Depois de mais 30 minutos de caminhada, tirei minha mochila e sentei-me em um toco de árvore coberto de vegetação próximo, sem dar a mínima se todos os outros continuariam andando sem mim. Para minha consternação, eles imediatamente interromperam o ritmo e se viraram para mim, alguns me encarando completamente, outros me olhando de soslaio. Todos exceto Liz, que a manteve recuada. Soltei uma pequena zombaria, inaudível para qualquer outra pessoa além de mim, e ri. Esfreguei as mãos, estiquei as pernas e depois enfiei a mão na bolsa para pegar alguns lanches, que comi sem nenhum cuidado no mundo. Fiquei encantado não com o gosto deles, mas com o quanto minhas ações provavelmente os estavam irritando até certo ponto. Não dei sinais de que me levantaria tão cedo para prosseguir com a caminhada, e depois de cerca de 10 minutos enchendo lentamente o rosto, quase me convenci de que eles esperariam em silêncio, mas eu estava errado. Brenda, a mais próxima de mim, falou. Você pode fazer isso mais tarde, ela disse. Eu não olhei para ela. Em vez disso, amassei lenta e ruidosamente na mão a embalagem de papel alumínio das barras de lanche que tinha acabado de comer e, depois de guardá-las em algum lugar da mochila para não sujar a área, levantei minha mão direita e coloquei meu ouvido em sua direção, fingindo que não tinha ouvido o que ela disse. Seguiu-se uma longa pausa. Eu disse que você pode fazer isso mais tarde. Onde? Quando? Eu perguntei. Nenhuma resposta dela, ou de qualquer pessoa. Dei de ombros e peguei outra barra de proteína, e pela primeira vez desde que saímos do acampamento, senti uma hostilidade real vinda das pessoas que eu achava que eram meus amigos. Antes que eu pudesse rasgar o pacote, percebi que Dennis havia começado a caminhar de volta em minha direção, e só percebi depois que minha mão instintivamente pegou o canivete que eu guardava em um dos meus bolsos da frente. Eu já estava de pé quando ele chegou até mim. Temos que ir, ele disse. Vai, porra. Onde? Eu respondi, pronunciando cada palavra em voz alta bem na cara dele. Brenda, Margot, Michael e Liliane deram um passo notável em minha direção. Fiz minha devida diligência alguns dias antes da viagem e pesquisei que tipo de trilhas para caminhadas e outros pontos de interesse poderiam existir na área, porque sabia que ninguém nunca se preocupava em realmente analisar essas coisas em profundidade. Sempre fiz minha lição de casa mais por curiosidade do que qualquer outra coisa, porque achei que seria legal realmente ter lugares para visitar e ser aquele que realmente os encontrou para o resto de nós. Mas qualquer caminho que Liz nos fez seguir não era um caminho com o qual eu estivesse familiarizado. Mesmo depois de olhar as poucas capturas de tela que salvei no meu telefone, ainda não conseguia dizer para onde poderíamos estar indo. Sem dúvida, tudo isso fazia parte de uma grande brincadeira deles, seja lá o que isso implicasse, mas eu já tinha terminado de brincar. Seja o que for, não valeu o tempo, nem o esforço, nem a sensação incessante de roer a boca do estômago. Eles deram mais um passo. Estamos quase lá, Dennis sussurrou, enquanto seu hálito quente
da manhã e enchia minhas narinas. Você verá. Usei minha língua para remover alguns pedaços das barras de proteína ainda grudadas nos meus dentes, pouco antes de cuspir a carga bem por cima do ombro de Dennis, quase atingindo seu rosto. Ele não vacilou nem piscou. Não, eu disse. Olhei em seus olhos e pude jurar que ele estava prestes a dar um golpe em mim, mas antes que eu pudesse tomar qualquer medida para me proteger. Um barulho alto e repentino descarrilou completamente minha linha de pensamento. No começo, pensei que um deles tinha tropeçado e se machucado enquanto se dirigia para mim, mas uma rápida olhada no resto do grupo e percebi que não eram eles que faziam aquele som. Aquele som horrível e distante de alguém gritando como se suas entranhas estivessem sendo lentamente arrancadas enquanto as solas dos pés eram incendiadas. A história de Liz e todos os seus detalhes assustadores imediatamente inundaram minha mente. Que merda. Não sei como eles conseguiram, ou quantas pessoas mais eles conseguiram acompanhar, mas eu não conseguia suportar como isso estava me fazendo sentir. Eu queria gritar para eles simplesmente desligarem, mas isso horrível gritar parecia tão real, tão desesperado e tão maldito alto que eu mal conseguia formar um pensamento coerente. Nenhum deles parecia incomodado ou angustiado com isso, e eu podia dizer pela maneira como minhas entranhas estavam dando cambalhotas para trás e pela maneira como meu próprio cérebro estava disparando todos os tipos de sinais, que o que eu estava ouvindo não conseguia possivelmente ser algum tipo de gravação. Foi real. Alguém precisa da nossa ajuda. Temos que ir, disse Margot. Olhei para ela, alguém que eu achava que conhecia e que conhecia há vários anos, mas não a reconheci nem a nenhum deles. Na verdade não completamente, não mais. Então olhei para Liz, que permaneceu distante o suficiente de onde eu estava para que eu não conseguisse distinguir suas feições. Não tenho certeza do que aconteceu depois, mas lembro de ter fugido na direção oposta. Nem pensei em pegar minha mochila, simplesmente saí correndo de lá o mais rápido que pude. Devo ter olhado para trás uma única vez assim que decolei e percebi que por algum motivo estranho, nenhum deles havia começado a me perseguir. Todos eles estavam exatamente onde eu os havia deixado, mas a mesma coisa não pôde ser dita sobre o grito, que ameaçava em voz alta me seguir até os confins da terra. Meu corpo estava no piloto automático enquanto meu cérebro ficava pensando na pior merda possível que poderia acontecer comigo no meio do nada se por algum motivo eu não conseguisse encontrar o caminho de volta. Corri até minhas pernas quase cederem, e a essa altura, eu já estava quase fora de perigo. O céu estava limpo, meu telefone ainda estava funcionando, e eu finalmente estava começando a reconhecer alguns pontos turísticos locais. Enquanto meus ouvidos ainda zumbiam alto, o grito em si se dissipou em algum momento sem que eu percebesse. Apesar de estar com cicatrizes mentais, saí fisicamente ileso. Cheguei ao estacionamento onde havíamos deixado nossos carros, e depois de inspecionar brevemente os passeios de todos do lado de fora, especialmente aquele que pertencia a Dennis, no qual Liz também andava, e perceber que eles não me dariam nenhuma resposta, entrei no meu carro e dirigi para casa. Segurei meu telefone na mão durante toda a viagem, esperando uma mensagem de texto ou uma ligação de qualquer um deles que me avisasse que eles realmente me pegaram. Mas nenhum veio. Nenhum único. No entanto, recebi ligações e mensagens de amigos e parentes. Eles não tiveram notícias deles, e seus respectivos locais de trabalho também estão perguntando sobre sua ausência não planejada e prolongada. Eu queria acreditar que todos eles também estavam envolvidos nisso por algum motivo, mas sei que isso não pode ser verdade. Tive que lidar com uma série de ligações de alguns pais muito preocupados, alguns dos quais conheço há vários anos e conheci pessoalmente algumas vezes. E há um tipo de preocupação genuína dos pais que você simplesmente não consegue fingir. Eu realmente não sabia o que dizer, ou como explicar o que tinha acontecido, então ou eu disse que algo tinha acontecido e que eu tinha que sair mais cedo, ou que eles tinham decidido prolongar a viagem de uma forma que não combinava comigo. Não acho que nada do que eu disse constitua mentira, mas sei o quão ruim isso parece e sei que é apenas uma questão de tempo até que a polícia se envolva. Mal dormi desde que voltei, e dizer que estou morrendo de medo do que pode acontecer comigo seria um eufemismo. Peço desculpa se tudo isso parece insensível, mas sei que não fiz nada de errado. Reli tudo que escrevi aqui algumas vezes e sei com certeza que foi assim que tudo aconteceu. Gostaria que o que aconteceu naquela noite não tivesse acontecido, mas aconteceu, e agora não posso me dar ao luxo de me preocupar com mais ninguém além de mim. 6 pessoas se foram ou, pelo menos, ainda não mostraram nenhum sinal de vida. Pelo que me disseram, os telefones deles ainda estão ligados, mas ninguém atende nenhuma das ligações. Quando me perguntaram se eu mesmo tentei contatá-los, menti e disse que sim. Quando na realidade essa é a última coisa que quero fazer porque algo me diz que eles faria atenda minhas ligações. A conversa que tive com a mãe de Dennis foi de longe a mais enervante, porque quando contei a ela sobre a amiga dele, Liz, que ele trouxe consigo, ela disse que era a primeira vez que ouvia esse nome. Além disso, sua mãe o visitou no dia anterior, ela cozinhou alguns produtos para ele levar para todos, e passou a noite na casa dele antes de se despedir dele na manhã seguinte, quando ele veio nos encontrar. E nunca em nenhum momento houve uma jovem andando em seu carro, ou uma menção de que ele estaria escolhendo outra pessoa ao longo do caminho. Conheço Dennis e sua mãe há muito tempo e sei que eles sempre foram muito abertos um com o outro sobre a maioria das coisas, especialmente depois que seu pai faleceu inesperadamente de uma doença muito agressiva alguns anos atrás. Então quem era essa Liz? Onde Dennis a pegou e por quê? O que ela queria, ou o que ela esperava alcançar, e por que eu era seu alvo? Não tenho as respostas para essas perguntas neste momento, mas minha mente continua voltando para aquela história estranha que ela nos contou, e pelo pior motivo possível também. Veja bem, eu cochilo de vez em quando, nunca o suficiente a ponto de sentir que realmente descansei um pouco, mas o tempo suficiente para me encontrar em alguma floresta escura, sozinho, enquanto um som estridente e distante rola com o vento e se torna mais claro e alto quanto mais tempo levo para acordar. Uma cabana preta sem portas nas dobradiças e sem vidros nas janelas é a última coisa que sempre vejo antes de acordar. Estou com medo do que mais posso ouvir naquele sonho, aterrorizado com as coisas que posso ver e que não consigo compreender. Deito-me na cama e penso na última coisa que Dennis me disse, você verá, e me vejo arrastado por uma onda de puro e abjeto horror, ao perceber plenamente a natureza inevitável de suas palavras. Não foi uma declaração, mas uma promessa.